Agora vamos pro professor Rock, né? E o título lá do professor Rock é falando sobre o eixo da ditadura. Vamos nessa. Hoje é sobre o acontecimento mais importante, mais relevante e mais sério desde que o eixo das ditaduras se formou. Desde que eu expliquei para vocês que o mundo estava se dividindo em dois blocos e que um desses blocos, o eixo das ditaduras, estava se formando, que era essa união entre Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e Venezuela, essa aliança desses países foi ganhando força, ganhando forma, mas agora ela alcançou o seu movimento, a sua ação mais perigosa de todas. Eu tô falando de uma das parcerias entre todos esses países. Mas essa parceria não é qualquer coisa, mas sim algo muito preocupante para o Ocidente e para a estabilidade do mundo. Eu tô falando da parceria entre Coreia do Norte e Rússia. Essa parceria, ela começou de uma forma simples, eu vou explicar no detalhe. Tá vendo aí, ó, eixo da ditadura. Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Só que é o seguinte, Venezuela tá aqui do lado. Aí o Brasil vai emplacar no eixo da ditadura ou vai frear a Venezuela? Freando a Venezuela, precisa do apoio lá de cima. Porque a Venezuela vai ter o apoio da China e da Rússia. Tá bem longe, né? Isso. Mas vai dar trabalho. Vamos nessa. Daqui a pouco para vocês, mas ela atingiu níveis preocupantes. Porque, para quem não sabe, neste momento existem soldados norte-coreanos lutando na Ucrânia ao lado dos russos. A parceria ela não se iniciou com o envio de tropas, mas desde o começo da guerra, ou na verdade em meados de 2022, já se tinha informações que containers com munição da Coreia do Norte chegavam para a Rússia. O Budanov, o chefe da inteligência ucraniana, já apontou há bastante tempo a diferença que as munições e armas norte-coreanas estavam fazendo no campo de batalha. E o secretário de Estado americano também recentemente trouxe a preocupação para o Conselho de Segurança. Tudo isso foi se consolidando. Acredita-se que até hoje nós estamos falando de por volta de 11 mil containers de munição que chegaram já na Rússia. Ao longo desses anos, né, desde meados de 2022 até agora, a situação foi se agravando até que em junho, meados de junho desse ano, alguns meses atrás, foi assinado um acordo formal entre a Coreia do Norte e a Rússia, aonde eles então se comprometiam com o fornecimento de armas e outras coisas bem mais sérias, como até um acordo de defesa entre os dois países. O tratado, ele é mais ou menos parecido com o tratado da OTAN, aonde um lado se compromete a ajudar o outro em caso de necessidade e vice-versa. Então, é uma verdadeira aliança militar, aonde os dois lados, Rússia e Coreia do Norte, estão dispostas a entrarem em guerra para ajudarem o seu parceiro. Isso é muito sério e vem se tornando uma realidade crescente com os relatos de inteligência que descrevem a presença cada vez mais de norte-coreanos, e esses relatos também dizem que foram enviados 12 mil soldados norte-coreanos, 3 generais, todos para treinarem com os russos e dali então ingressarem na guerra. Bom, o primeiro lugar aonde essas... Deixa eu dar destaque, cara, sempre é falado do Trump, né? E aí nós já vimos um vídeo agora recente que o Trump visitou a Coreia do Norte, né? Em 2018. O Trump também visitou a Rússia. O Trump também sinalizou lá, tirou a foto lá apertando a mão do Putin, tirou a foto apertando a mão do... Como é que é o nome dele? Kim Jong-un. E aí, cara, se o Trump ganhar as eleições semana que vem, terça-feira, né? Como é que fica isso? O mundo hoje não é o mesmo mundo de 2016, quando o Trump entrou, né? Então, aquela sinalização do Trump, aquela aproximação com a Coreia do Norte, né? Unindo ali, botando uma diplomacia com a Coreia do Sul, Coreia do Norte, liderada pelos Estados Unidos, talvez evitasse, né? Se aquilo fosse para frente, evitaria essa tensão. Da mesma forma com a Rússia, evitaria esses conflitos. Só que o Trump saiu,
né? O mundo tomou outro rumo. O Trump de volta já não sei se é capaz de modificar esse cenário, né? Mas fica esse destaque pelo período do Trump 2016 a 2020 e a possibilidade, né, da vitória do Trump no dia 5 de novembro da próxima semana. E como é que ficaria isso, né? As tropas norte-coreanas estão posicionadas em Kursk, na Rússia, que é aquele pedaço de território que a Ucrânia está avançando dentro do território russo. A explicação óbvia é que isso satisfaz as regras do acordo entre Coreia do Norte e Rússia. No caso de invasão da soberania do território de um ou de outro, o parceiro vem a ajudar. Então, como a Ucrânia entrou dentro do território russo, aí o Putin pôde evocar o acordo e ter uma justificativa, né, legal ou diplomática ou política para dizer que então a Coreia do Norte está ali para ajudá-lo. Eu vou responder aqui 4 perguntas que eu entendo. Será que é isso, cara? Agora, precisa? A Rússia precisa dos 12 mil soldados norte-coreanos? Agora, é um ensaio, é uma preparação, né? E também é o início, né, desse acordo. Então, se alguém pisar lá na Coreia do Norte, automaticamente coloca o direito, né, do Putin mandar, né, tropa para lá. Vai mandar só 12 mil? Talvez não, mande muito mais, né? Que são relevantes para esse cenário novo que se desenhou na Ucrânia, na Rússia, enfim, com a chegada da Coreia do Norte. E a primeira delas é como ou por que a entrega dessas munições norte-coreanas, e aqui abrindo um parênteses, são munições problemáticas, velhas, podem ser impactantes contra drones, tanques, equipamentos mais sofisticados que a Ucrânia conseguiu aglomerar nos últimos tempos. A segunda pergunta é qual é o impacto desse contingente, da chegada desse novo contingente norte-coreano na guerra? Vai fazer que diferença? Vai ajudar em quanto? Quanto que altera o equilíbrio de poder? A terceira é o que a Coreia do Norte está ganhando com tudo isso? É dinheiro, armas, petróleo, comida? O que ela está levando em troca? A tecnologia avançada? Ou não, ela só quer se aproximar, ter aliados, alguém que possa defendê-la num problema futuro? O que a Coreia do Norte está levando nessa história? A quarta e talvez a mais importante de todas é qual é o impacto desta mudança ou desta parceria ou dessa presença desses soldados para o mundo? Qual a consequência geopolítica, não só na Ucrânia, não na guerra da Rússia com a Ucrânia, mas para o mundo? Então, vou responder cada uma delas. A primeira é sobre a qualidade dessas munições norte-coreanas e o impacto direto na guerra na Ucrânia como um todo. Eu citei para vocês que as munições não são de primeira linha, elas têm vários defeitos, falham, imprecisas, desgastadas, antigas. E vale lembrar que esse não é só um problema das munições que a Rússia recebeu da Coreia do Norte, mas a Ucrânia também recebeu equipamento velho do Ocidente. Apesar das falhas e dos problemas dessa munição, a ausência de munição teria um impacto gigante na maneira como a Rússia está lutando. Temos que lembrar que a guerra está entrando no 3º ano e a Rússia não dá conta de continuar produzindo tudo que ela precisa. Recebemos aqui convidados que saíram do Brasil e foram lutar pela Ucrânia. Os caras falam, cara, é impressionante. O russo não para de bombardear. O russo não para o tempo todo, né? Parece que é munição infinita. O que é melhor? Uma munição de baixa qualidade vindo da Coreia do Norte ou parar, né? Por falta, ou cadenciar demais por falta de munição? Vamos lá. Ela está trabalhando para aumentar a sua produção de artilharia, de munição, mas mesmo assim ela ainda não consegue fazer isso. E se ela não tiver munição suficiente, ela vai mudar o seu modo de combate, que hoje é baseado na seguinte estratégia: lançar muita artilharia, grandes bombardeios e depois a infantaria avança. Se ela não tiver essa quantidade de munição, a intensidade e o seu modo de lutar vai ter que mudar. E a Rússia não quer fazer isso, então ela precisa de munição. A munição, mesmo sendo ruim, ela vai servindo esse propósito de manter essa intensidade de entrega de bombardeios. É nesse contexto que a gente tem que resgatar uma frase do Stalin que diz que quantidade tem uma qualidade própria. A segunda pergunta é
qual é o impacto, os benefícios, tanto para a Rússia quanto para a Coreia do Norte. Para a Rússia é mais óbvio, a Rússia precisa de gente, ela está numa guerra, ela está perdendo muito soldado, ela tem que lidar com um serviço militar obrigatório, tem que convencer as pessoas. Muitos russos já fugiram do país com medo, não querendo entrar na guerra, não querendo se alistar. O Putin gasta um dinheiro com benefícios para as famílias dos soldados, ainda mais se eles são mortos. Então custa dinheiro, custa pessoas. Isso está afetando a sociedade russa e o exército russo. Ter a oportunidade de trazer soldados de um outro país que não vão receber os mesmos benefícios, não tem que lidar com a questão política interna para ele, é muito melhor. Então, para a Rússia é maravilhoso ter essa ajuda. O que a Coreia do Norte ganha é que, com essa demonstração de disponibilidade, de comprometimento com a Rússia, vai ficar mais difícil para o Putin ou para a Rússia, na hora que a Coreia do Norte estiver em apuros, simplesmente dizer eu não vou me envolver numa guerra nas Coreias. Até então todo mundo achava que isso não iria acontecer, né? Que o Putin, no final das contas, não iria lá levar soldados ou dar munição para ajudar a Coreia do Norte caso ela entrasse em guerra com a Coreia do Sul. Agora, já é mais duvidoso, não é tão óbvio que ele não vai fazer isso. Essa situação coloca ele numa dívida com a Coreia do Norte e isso já começa a afetar o cenário global geopolítico e já nos traz a nossa quarta pergunta, que é qual é o impacto disso para o mundo todo? Talvez o maior impacto... Então, mas até aí é o seguinte, né? A questão da dissuasão, né? Uma coisa... Primeiro que não é a Coreia do Sul que quer esse conflito, né? Não, mas vamos supor que a Coreia do Sul quisesse. Ia estar no cálculo, uma coisa é o conflito só com a Coreia do Norte. Outra coisa é o conflito também com a Rússia. Né? Então, quando vai tendo esses acordos... aí que a tensão fica maior. Por que o Putin antecipou a entrada na Ucrânia? Para impedir que a Ucrânia entrasse na OTAN. Porque se ela estivesse na OTAN, quando ele fosse fazer uma investida na Ucrânia, automaticamente ele estaria chamando a OTAN para a guerra, o combate com ele. Então ele antecipou o movimento. Coreia do Norte fez a mesma coisa. Né? Antecipou o movimento e já amarrou ali, ó, não tô mais sozinho, tô com a Rússia. Inclusive, já tô atuando com a Rússia lá. Rússia, faço mesmo. Vamos lá, quarto ponto o Rock vai falar. A nossa quarta pergunta, que é qual é o impacto disso para o mundo todo? Talvez o maior impacto aqui, ele é uma confirmação de uma tendência que a gente já observava, que eu falo sempre para vocês, da existência do eixo das ditaduras. E no começo, assim, era uma conversa, uma coisa informal que estava clara, estava evidente, mas a gente não conseguia tangibilizar. Conforme a guerra da Ucrânia foi avançando, foi ficando mais tangível. Você já sabia quem estava ajudando a Rússia a vender gás e petróleo, ou comprando gás e petróleo da Rússia, era a China. Quem estava ajudando a Rússia com as sanções era a China, com componentes eletrônicos era a China. Quem comprava o petróleo do Irã, as munições estavam vindo da Coreia do Norte. Tudo isso já estava acontecendo. Mas a chegada do acordo formal, né, entre Rússia e Coreia do Norte, ela consolida, ela formaliza literalmente que o eixo das ditaduras está dando um passo a mais, está avançando. E tudo bem, ainda é um acordo, a gente sabe que na política internacional nem sempre os acordos são cumpridos, às vezes eles são só coisas simbólicas, mas o envio das tropas mostra que o acordo é real e consolida a existência do eixo das ditaduras. E não só isso, abre um espaço para que o eixo das ditaduras agora comece a avançar a passos largos em mais acordos entre eles. O que mais que vai acontecer? Bom, se a Coreia do Norte já está enviando soldados para a Rússia, será que a China não pode querer enviar também munição ou armamento para a Rússia? E o Irã? Será que o Irã não gostaria também de participar e enviar soldados, esperando que a Rússia viesse enviar aviões, de repente, para proteger o Irã contra um ataque israelense? Percebam, existe uma infinidade de situações que pode acontecer a partir daí. Nós temos muitos caminhos dessa aliança que podem começar a se tornar mais sérios, mais reais. Alguns deles já estão sendo cogitados, por exemplo, os russos enviarem mísseis mais tecnológicos para os Houthis, para ajudarem a interditar a rota de navegação do Mar Vermelho, que é extremamente importante para o comércio mundial e vai afetar o Ocidente. Isso também pode acontecer com tecnologias avançadas sendo entregue para a Coreia do Norte por parte da Rússia. Então, aviões ou mísseis mais poderosos. Como que a Coreia do Norte vai se comportar diante desses equipamentos? Como que ela vai se sentir?
mas confiante de que ela pode ser mais assertiva, mais agressiva. Percebem as consequências de tudo isso? A aliança se consolida, a aliança abre espaço para que ela dê passos mais ousados e ela deixa cada um desses países, desses 5 membros do eixo da ditadura ou aliados, mais ousados. Então, percebem como tudo isso está ajudando a Coreia do Norte? O problema é o seguinte, né? Tem 2 que são... A Coreia do Norte, ela tem força, né? Mas a questão é que você tem China e Rússia, né? Colado. Não, China e Rússia com muita força, né? Sim, também. A China, pelo que consta, não quer estar num conflito quente. Ela está ali como garantidor, como fiador, né? Economicamente, né? Por trás, né? Na sombra. Aí você tem Irã. Aí você tem tanto o Irã quanto a Coreia do Norte com um programa nuclear, né? Evoluído, sofrendo sanções do mundo, do Ocidente, por conta disso. Aí China e Rússia, junto com esses 2 países. O único fracote aí é a Venezuela, pô. Então, a consequência disso, aí quem faz o papel do vilão, né? O papel do cara da guerra quente? A Rússia. A Rússia que tá lá na Síria, a Rússia que tá no Irã, dando suporte pro Irã. Há relatos A Rússia que vai estar lá no... Acabou de falar do Houthis? Do Iêmen. Entendeu? A Rússia que vai estar fazendo esse barulho todo aí. Mas a Rússia... Eu vi uma notícia hoje que a Rússia assumiu a 4ª economia do mundo. Como é que pode um país, né, um país em guerra, sofrendo sanções, né, diversas, consegue crescer economicamente e assumir um papel de destaque desse? Então nós estamos falando, né, de China e Rússia. A Rússia economicamente sendo subsidiada e financiada pela China. Quem está comprando, quem está fazendo negociação com a Rússia? Então, as sanções americanas do Ocidente não sofreram impacto. Por quê? Porque a Rússia está fazendo negócio com esses países aí que estão juntos, né? Se está tendo uma guerra por procuração da OTAN na Ucrânia, a Rússia também vai promover a guerra dela por procuração, quem sabe na Coreia do Norte, né? No Oriente Médio. Até que vai chegar um momento onde você está tendo aí, um mundo de 2 forças, Rússia e Estados Unidos. Só que por trás da Rússia tem a China, né? Aí eu não sei quando que a China e a Rússia comunicam a mesma coisa ou a Rússia sai do cenário para a China assumir, né? Enfim, vamos lá. Professor Roque sabe mais que Fala Globo, né? Então fala Globo. Escuta, professor Roque. Mas está mudando a geopolítica, o tabuleiro do mundo. Esses países do eixo das ditaduras estão ficando mais ousados, ficarão ainda mais. A Coreia do Norte é um deles. Muita atenção, nós temos que prestar muita atenção no comportamento daqui para frente. A Coreia do Norte ainda ganha uma outra coisa que pode deixar ela ainda mais agressiva, que em vez dela ter só um parceiro, da qual ela dependia, que era a China, e aí quando a China não queria fazer alguma coisa, ela tinha que se curvar ou aceitar, agora ela tem 2 opções. Ela tem a China e a Rússia, como antigamente, e com isso ela consegue extrair o máximo de concessão, apoio e ganhos dos 2 lados. Vai para a China não quer dar, tá bom, então eu vou lá e vou conseguir isso com a Rússia. Ela ganha opção, ela ganha força, ela sai fortalecida. Esses movimentos da Coreia do Norte não são por acaso, eles são fruto da expansão, fortalecimento e assertividade ou agressividade do eixo das ditaduras. Bom, esse é o começo dessa história, ela tem um impacto gigantesco. Se a gente olhar historicamente, geopoliticamente, a última vez que nós assistimos asiáticos lutando na Europa era na época do Gengis Khan. O Império Mongol, que dominou boa parte do mundo, foi a última vez que a gente assistiu isso. E este movimento não é uma coisa trivial, gente, na geopolítica. Faz muitos séculos que isso não acontecia. Isso não acontece no vácuo, isso acontece no contexto que eu tenho descrito aqui para vocês repetidamente, de crescentes tensões, eixo das ditaduras cada vez mais unido, mais forte, o Ocidente cada vez mais dividido e distante, discutindo e debatendo se deve ou não ajudar a Ucrânia.
Pensa no absurdo que é isso. Enquanto nós estamos aqui batendo cabeça para entender se a Ucrânia deve ou não receber mais ajuda militar, a Coreia do Norte está mandando soldados para lutar do lado da Rússia para ajudar a conquistar. O que vai acontecer se... Mas aí é o seguinte também, né, cara? Se a OTAN manda soldado para a Ucrânia, Putin vai aceitar? Hã? Mandar franceses, né, ingleses. Como é que fica? Então, o argumento do Putin, né, de receber o norte-coreano ali na região de Kursk, porque a Ucrânia invadiu o território russo, vai valer porque a Rússia invadiu o território da Ucrânia? Então, o Globo virou o 7 não, né? O Clanet, né? Então, assim, cada um tem o seu argumento. A OTAN tá fazendo cálculo. Fabrício Medeiros, Glauber, ele falou justamente isso. Mesmo o peso, duas medidas. Porque a Rússia entrando na Ucrânia não tem problema, mas o contrário tem. E quando a França ameaçou enviar soldados, a Rússia ameaçou atacar a Europa. Teve esse burburinho também, né? Exatamente. Não, o Putin não falou que não vai aceitar ataque de longo alcance, né? Os mísseis. Intercontinental, né? Então, assim, ele não quer que a Ucrânia use nada. Ele quer ficar ali do jeito favorável para ele. O momento que isso acontecer, virou a Terceira Guerra Mundial. Então, já tá acontecendo a Terceira Guerra? Parece que sim. Só falta unificar tudo isso, né, numa liderança. Vamos. Se a Coreia do Norte continuar enviando soldados e a Ucrânia perder a guerra, a Rússia vai parar? Tendo apoio de outros soldados, de outros países, de forças militares de outros lugares? Certamente não. Então, o problema não é só para a Ucrânia, o problema é para o Ocidente. Isso pode alterar, talvez até o cálculo da postura do próximo presidente americano e da Europa. Que tipo de ação os europeus e os americanos vão ter daqui para frente com a guerra na Ucrânia? Que tipo de ajuda eles vão dar à Ucrânia? Porque se eles não derem ajuda substancial, a Ucrânia vai perder se começar a chegar soldados de outros lugares do mundo. E aí eles têm que estar preparados, talvez ressuscitar a ideia do Macron, né, da França, mandar soldados para a Ucrânia. E até o Trump que fala que, e os republicanos que têm sido duros e não querer ajudar a Ucrânia, vão ter que rever essa posição. Porque agora não é só contra a Rússia. É um eixo com soldados de vários lugares lutando ali para conquistar território. Se os americanos abandonarem a Ucrânia nesse momento, o resto da Europa está perdido. Este é, talvez, de tudo que a gente está assistindo, desde o começo da guerra da Ucrânia, passando por a crise no Oriente Médio, a guerra com o Irã, todos os assuntos, eu colocaria esse como o número 1 de preocupação desde que começou a guerra na Ucrânia. É o mais importante, nós temos que ficar muito atento para as consequências disso. A gente vai estar aqui acompanhando... Quando fala de conquista de território, né, de disputa por território, basicamente está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia. Aí a Coreia do Norte reivindicando a ida da Coreia do Sul, idem. Taiwan na China, né? E o fato do Irã não reconhecer Israel. E, juntando o eixo da ditadura, a Venezuela entende que a parte ali da Guiana Inglesa tem que ser da Venezuela. E automaticamente entra o Reino Unido e automaticamente entra a OTAN. Isso. Então, o dia que esse negócio se consolidar, de um lado tá esse eixo da ditadura, tendo a China como mais forte, a Rússia militarmente, e do outro lado todo mundo tem um compromisso e tem uma promessa, é aliado dos Estados Unidos. Taiwan Coreia do Sul né? A Guiana a Ucrânia com a OTAN. Agora, curioso, né? Na Segunda Guerra,
a União Soviética junto com os Estados Unidos, né, lutaram junto e acabaram, e depois seguiu a Guerra Fria, né? Agora lá dos opostos. Sempre estiveram também, né? Sim.